Josué capítulo 24. Nós vamos ler apenas um versículo, versículo de número 14. Josué 24, versículo 14. Esta noite é uma noite de renovação de aliança. Amém? Diga, eu quero renovar a minha aliança com Deus. A palavra do Senhor diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Diga, servi ao Senhor. Amém. Queridos, quando nós lemos o Velho Testamento, ficamos pensando, por que tanta repetição? Por que tanto confronto daqueles homens que eram usados por Deus com o povo chamado povo de Deus, Israel, em relação ao servir a Deus? Porque percebemos tanta manifestação de desvio de conduta? Porque percebemos tanta dificuldade em servir a Deus? Mas hoje também nós temos que levantar essa questão. E afinal de contas, o que seria, ou qual seria a diferença entre o tempo de Moisés, Josué, o tempo do Velho Testamento e o tempo que nós estamos vivendo? O profeta Joel falou de um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre a terra. Jesus confirmou esse derramamento do Espírito Santo sobre a terra, sobre os homens. E nós estamos vivendo o tempo onde o Espírito Santo está exercendo o seu ministério de convencer, o seu ministério de levar o homem a entender a sua situação, a sua condição, a sua necessidade de Deus, e convencer o homem então do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Nós estamos vivendo o tempo em que o Espírito Santo está presente e se manifestando. A diferença está exatamente aí, amados. Lá no Velho Testamento, o Espírito vinha sobre um e não sobre todos. Não obstante Deus se revelar para todos, através de um, não havia essa presença, não havia essa manifestação, não havia esse derramar. Mas hoje nós estamos vivendo no tempo do derramar do Espírito Santo. Amém? Queridos, como Josué, depois daquela conquista da terra prometida, da terra de Canaã, chama Israel, confronta Israel, desafia Israel a uma renovação de aliança. Nós estamos vivendo um tempo em que, de fato, como povo de Deus, nós precisamos ter um renovo de aliança com Deus. Em que pé está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Eu quero então usar o texto de Josué, capítulo 24, 14, para mostrar aos irmãos três atitudes fundamentais que o Senhor espera de nós. No serviço a Deus, no servir a Deus, nós precisamos manifestar, segundo Josué, integridade. A palavra diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade.
Afinal de contas, o que é servir com integridade? De fato, percebemos que Deus, Ele não espera de nós nada diferente de uma manifestação íntegra, nada diferente de uma manifestação reta. Eu quero destacar então aquilo que, na minha visão, segundo a palavra, é servir a Deus com integridade. Jesus fala do tempo em que os adoradores iriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Sinceridade é fundamental no serviço a Deus. Uma pessoa íntegra é sincera. Uma das coisas que Jesus mais condenou na vida daqueles que se diziam servos de Deus, durante o tempo em que ele esteve na terra, foi exatamente a hipocrisia, a falta de sinceridade, aquela manifestação, aquela encenação. Muitos pareciam servir a Deus, muitos tinham zelo por Deus. Queridos, nos nossos dias não é diferente. Muitos têm zelo por Deus, muitos falam de Deus, muitos têm uma manifestação aparente de serviço a Deus, mas falta a sinceridade, falta realmente uma manifestação verdadeira de amor, de paixão, falta uma manifestação digna de dedicação, de entrega, de busca. Falta honra a Deus. Quando Jesus fala sobre buscar primeiro o reino de Deus, Jesus está falando, amados, de uma atitude que é primária, primeira, fundamental em nossas vidas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas aqueles que se dizem buscadores de Deus, estão buscando a Deus lá, numa escala, de prioridades secundária. Tudo tem prioridade, tudo tem importância, tudo tem valor. Há tempo, há entrega, há dedicação, há uma manifestação de fato de honra aos nossos compromissos, que são meramente terrenos e que vão passar. Deus reivindica a sua honra, a honra dele em nossas vidas. E Jesus então, quando diz buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando da honra a Deus. Se ele é o meu Deus, onde está a honra ao meu Deus? Quando eu leio o profeta Isaías, lá no capítulo 1, eu fico pensando como Deus tem o seu coração abalado por aqueles que não ouvem o que ele diz, por aqueles que não escutam a sua manifestação de interesse por eles. E lá no capítulo 1 de Isaías, então Deus fala que até o animal sabe responder à voz do seu dono, até o animal sabe manifestar gratidão ao seu dono. Mas ele diz: meus filhos e filhas se afastaram de mim, se distanciaram de mim. Queridos, Israel, a nação de Israel, quando Josué chega e realmente toma posse daquela terra,
Ela estava diante de um grande desafio, e Josué lembra que as promessas de Deus haviam se cumprido para com eles, que nenhuma só das palavras do Senhor havia caído por terra. Ele havia feito absolutamente tudo que ele havia prometido, e ele continuava sendo Deus que os levaria a uma conquista plena, a uma experiência de fato, de alcançar e de atingir tudo que estava prometido. Mas a condição fundamental era a permanência no servir a Deus, era a integridade no servir a Deus. Sabe, queridos, o primeiro mandamento do Senhor a nós é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde está o nosso Deus? Até que ponto o nosso coração realmente se inclina para Deus? Até que ponto o nosso espírito, de fato, tem estado quebrantado diante do Senhor? Sabe, queridos, naturalmente, nós somos intensos na busca daquilo que entendemos que necessitamos, que são as nossas necessidades básicas. Somos intensos na busca dos recursos para prover as nossas necessidades físicas, materiais, emocionais. Mas servir a Deus com integridade é de fato poder dizer: Deus, eu não vivo sem o Senhor. Deus, a minha vida não tem sentido sem o Senhor. Deus, eu não posso abrir mão de experimentar a santidade do Senhor. Deus, eu não posso abrir mão de experimentar a intimidade do Senhor. Deus, eu não posso deixar de te buscar. Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor. Queridos, Deus hoje está nos chamando. O seu Espírito habita em nós. Você é templo do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Nós somos morada de Deus. O poder dele está em nós. É tempo de dizermos de fato, segundo a palavra: eu vou servir a Deus com integridade, com inteireza. Eu vou me dedicar plenamente a Deus. Deus não vai ser o segundo, o terceiro, o quarto plano da minha vida. Deus vai ser o primeiro plano da minha vida. Amém? Queridos, percebemos sim hoje, eu percebo na minha vida, que há muitas coisas que tentam me afastar, que há muitas coisas que tentam ocupar o lugar de Deus. Eu percebo que é muito mais fácil fazer qualquer outra coisa, naturalmente falando, do que buscar as coisas lá do alto, do que pensar nas coisas lá do alto, do que dedicar realmente a minha vida às coisas celestes de Deus. Não é diferente com você? Agora há uma diferença entre essa palavra para nós hoje e aquela palavra dada por Josué. Eles não tinham a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui hoje. O Espírito Santo passeia no nosso meio hoje. O Espírito Santo, ele nos cerca. O Espírito Santo nos envolve. O Espírito Santo está em nós. E se você não tem ainda o Espírito Santo nessa noite, você pode dizer: eu te quero, Espírito Santo. Eu quero que o Senhor venha habitar na minha vida. Por isso, a partir da presença, da manifestação do Espírito Santo, nós realmente podemos dizer: eu servirei ao Senhor com integridade. Deus está te chamando a ter um serviço íntegro para Ele, uma dedicação íntegra, serviço a Deus. Você é espírito, em essência,
a parte mais importante do seu ser, não é a carne, não são as emoções, é o espírito. Eclesiastes diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. E então chega o momento em que o pó volta à terra e o espírito volta ao Deus que o deu. Seu corpo vai morrer, a sua alma não terá mais nenhuma função, ou ela cessará as suas funções, mas o seu espírito vai voltar ao Deus que o deu. E se você for íntegro no servir a Deus com seu espírito, e aí realmente você precisa entender e se posicionar: se eu sou espírito, e se o meu espírito precisa de Deus, eu não vou abrir mão de ser íntegro, de servir a Deus, de buscar a Deus, de ser intenso na busca de Deus. Amém? Isaías 55, o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Esse é o nosso tempo, esse é o tempo de Deus para a sua vida. O segundo confronto de Josué com o povo de Israel foi temer a Deus com fidelidade. Servir a Deus com fidelidade. Amados, tem uma palavra que ela, para mim, em relação à fidelidade, ela é muito importante. E quando eu olho para Deus falando quem nós somos e quem Ele é, eu não posso entender Deus de outra forma, senão o Deus que tem uma expectativa da exclusividade. Não porque Deus tenha medo, é porque ninguém concorre com Deus. Não existe páreo para Deus. Deus exige lealdade exclusiva. Quem é Deus acima do Senhor e quem é rocha como nosso Deus? Antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Deus não compete com absolutamente ninguém. Mas um dos seus seres angelicais, chamado Lúcifer, resolveu competir com Deus. O apóstolo Paulo o chama de o Deus deste século. Aquele que resolveu competir com Deus, ele então entrou numa atividade frenética, permanente, para lançar os homens numa realidade de conflito, de tensão, para dividir o coração do homem. Deus está te chamando a ter fidelidade. Queridos, a fidelidade a Deus, ela pressupõe algumas atitudes fundamentais. Além da compreensão de que Deus é exclusivo, por quê? Porque Deus é único. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Elias chega em Israel num tempo em que Acabe era rei. Uma feiticeira
fora a escolha para casamento de Acabe, rei de Israel, chamada Jezabel. E aquela mulher conseguiu introduzir o culto a Baal em Israel, e todos foram após esse Deus chamado Baal. Elias chega e diz: só o Senhor é Deus. Vocês estão loucos, só o Senhor é Deus. Mas haviam sacerdotes de Baal para todos os lados, havia uma assistência religiosa, de fato assim invejável, dos sacerdotes de Baal. Mas Elias dizia: só o Senhor é Deus. E se Baal é Deus, que ele prove que é Deus, mas só o Senhor é Deus. Elias então desafia os sacerdotes de Baal, chama-os para um desafio espiritual, convoca-os a oferecer culto a Baal e a clamar que Baal trouxesse fogo do céu para consumir o holocausto. Elias vê aqueles sacerdotes se desesperarem, se cortarem, se mutilarem diante do seu Deus e nada acontece. Elias vê o desespero de uma nação que tentava encontrar realmente um alento no culto, na religião, na religiosidade deles. E Elias então invoca a Deus: se o Senhor é Deus, que caia fogo do céu. E o fogo consumiu o holocausto, e a glória de Deus se revela em Israel. Queridos, Deus quer exclusividade, porque só Ele pode preencher, só Ele pode satisfazer, só Ele pode de fato trazer ao espírito do homem aquilo que ele necessita para ter a realização espiritual. Só o Senhor é Deus. Mas infelizmente, muitos querem servir a Deus e manifestar uma fidelidade que é questionável. Onde está a responsabilidade dos que servem a Deus? Há um pastor que nós temos visto um testemunho dele, assim, ali em loco, né, no encontro que fazemos. Pastor Eliabe, ele tem uma igreja, ou começou uma igreja em Anagé, na Bahia, pertinho da terra da pastora Tatiana. Queridos, e quando ele fala da vida daquele povo com Deus, a gente fica assim: não, Deus, que coisa maravilhosa. Eles fazem células em todos os lugares, mas fazem células nas roças, na zona rural. E os líderes vão a pé, andam horas para chegar a um lugar para fazer uma célula. 6, 7, 12 quilômetros para fazer célula. Um povo apaixonado por Deus. Pessoas pobres, cidade pobre, mas um povo que tem uma dedicação, que tem uma responsabilidade com aquilo que pegam para fazer. E queridos, em tão pouco tempo eles já estão com mais de 300 células. E a gente fica pensando: que responsabilidade, que responsabilidade. Servir a Deus com fidelidade é servir a Deus não apenas com exclusividade, mas com responsabilidade, com compromisso, com dedicação. É estar comprometido com Deus e dizer: realmente nada vai me afastar do meu compromisso, nada vai me tirar do meu compromisso. Eu sou de Deus e ninguém pode mudar a minha trajetória, né? Ninguém pode me arrancar do meu compromisso com Deus. O cansaço tira as pessoas do compromisso com Deus, o sono, o conforto ou o desconforto, né? Qualquer coisa é motivo, os amigos, a sociedade, o tempo. Deixa eu ver aqui.
Ah, não demora demais. Ah, na célula, 1h30 de célula. Uma vez por semana. Sabe, Deus te chama para servi-lo todos os dias. Deus te chama para servi-lo intensamente. Deus te chama para ser comprometido com Ele, para ser dedicado a Ele. O que você tem colocado à disposição, como disse o pastor Nelson, né? Não vou dar o dízimo não, tudo é dele. Existem algumas demandas ou necessidades que precisam ser supridas, mas nós dizemos, Deus pode me pedir algumas coisas, mas tem coisas que eu não admito, tem coisas que eu não faço, meu amado. Se você retiver o que Deus tem colocado nas suas mãos, e se você não dedicar ao Senhor o que Ele tem te dado, se você não for realmente eficiente num compromisso de dedicar a sua vida, tudo que você é e tudo que você tem a Deus, você tem parte nele? Você tem parte nesse compromisso? Você tem parte no Senhor? Até quando eu vou servir a Deus? Há uma atitude que eu acho que de fato ela é uma condição fundamental, colocada por Jesus como evidência de que alguém é discípulo dele, que é chegar até o fim. Ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Até onde nós vamos perseverar? Até onde você vai perseverar? Eu já dei conta, deixa eu ver quantos anos. Queridos, é até o fim. É até o fim. Ele quer que você persevere até o fim. Ele não quer que você pare. Ele quer que você seja realmente, plenamente comprometido com Ele, com a obra dEle. Sabe, há uma expressão que ela tem a ver com uma manifestação convicta, consciente de fé. Fé não é um salto no escuro. Fé é convicção mesmo, como a palavra diz, das coisas que se não veem, a certeza daquilo que você não está enxergando, mas que vai alcançar. Mas a evidência de quem vive a fé é ir até as últimas consequências. Ser fiel é ir até as últimas consequências. Jesus falando sobre isso, ele diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fomos chamados para servir a Deus, para servir todos os dias, até a sua vinda, para servi-lo eternamente. Fomos chamados para viver uma vida de total, de dedicação, de entrega plena, né? De honra até as últimas consequências. Até onde você vai honrar a Deus? Até onde nós vamos honrar a Deus? Tem que ser até as últimas consequências. Mas eu quero falar da terceira recomendação de Josué no serviço a Deus. Remova os ídolos. Não apenas sirva com integridade, não apenas com fidelidade, mas também com uma atitude de remover tudo aquilo que está te atrapalhando nessa jornada, nesse serviço, nesse seu compromisso. A sequência do versículo que nós lemos, então ele disse, agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Aí ele diz, deitai fora os deuses, aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor.
Um fato tinha acontecido no deserto. Por causa da rebeldia, por causa da desobediência em entrar e tomar posse da terra, Deus eliminou toda uma geração. Os pais desses homens e mulheres que ali estavam na terra com Josué haviam morrido pela desobediência, pela infidelidade. Mas, queridos, esses homens e mulheres, eles também tinham uma carga, uma bagagem de influência. A palavra diz que a maldição, ela acompanha até a terceira e a quarta geração daqueles que aborrecem ao Senhor, ou que não honram ao Senhor. Há espíritos que vão tentar você, e vão querer levar você a resistir a Deus, a não buscar ou a não servir a Deus por causa daqueles que te antecederam. Ontem, eu estava com Karine e Denner, e a gente ia para a cidade de Dom Bosco, eu ia ministrar no aniversário da avó da Karine, e ela me perguntava: pastor, na sua família, como é que é? Todo mundo é crente? Disse: olha, até onde eu sei, todo mundo. Meus pais, os pais dos meus pais, os pais dos meus pais. Mas não é por uma questão de herança, né? Meramente de tradição. O Senhor diz que Ele vai abençoar até 1000 gerações daqueles que o amam. E quando você ama a Deus, você está trazendo a bênção para a sua vida e para toda a sua descendência, até 1000 gerações pode usufruir disso. Mas vão ter que buscar, vão ter que fazer realmente aquilo que é imprescindível: servir a Deus com integridade e com fidelidade. Então não se esqueça, os espíritos malignos que querem te impedir de servir a Deus, eles também vão agir, vão lutar para impedir você de avançar. Josué lembra no capítulo 24 ao povo de Israel que a promessa de Deus alcançou a vida de Abraão. Mas ele lembra também que antes de Abraão, o avô de Abraão e o pai de Abraão eram idólatras. E que de alguma forma aqueles espíritos que agiam lá, eles queriam perpetuar isso nas próximas gerações. Mas Josué está dizendo: vocês são herdeiros da bênção de Deus em Abraão, em Isaque, em Jacó. Por que retroceder? Por que retroceder? Por isso ele diz: deitai fora os deuses aos quais serviram aos vossos pais, da além do Eufrates. Antes mesmo de Abraão, a palavra diz: Tera, pai de Abraão, e Naô, pai de Tera. Eles eram idólatras. O espírito da idolatria continua querendo envolver, neutralizar, convencer, impedir você e eu, nós, de servirmos a Deus. Mas nós precisamos vencer esses espíritos da idolatria. E ele ainda diz: e além disso, vamos lembrar dos deuses dos egípcios, dos deuses que estão aqui nessa terra onde nós estamos dominando hoje. Josué lembra isso, Josué fala disso. Josué então diz: olha, não se descuidem, porque
Porque Satanás, o Deus deste século, faz com que as pessoas levantem para si ídolos. E fica bem lembrado o seguinte: o que isso seria, queridos? Referências, lembranças, tentativas sutis de dizer: não, mas essa é a forma do meu Deus. Essa é a forma dos deuses aos quais serviram os nossos pais. Eu quero então trazer uma palavra de Paulo, já finalizando, em Gálatas capítulo 4, versículos 8 a 11, Gálatas 4, 8 a 11, Paulo adverte a igreja cristã da Galácia, aos Gálatas, e a nós também hoje, e diz assim, Gálatas 4, 8, outrora quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo habita em nós, mas queridos, essa tentação de vivermos segundo uma influência dos deuses, ou seja, de espíritos malignos, ela está presente. Talvez uma das formas mais sutis no chamado meio evangélico é o legalismo, é a introdução de ritos, cerimônias e de exigências que nos farão merecedores da salvação. E isso não existe. Paulo é claro em dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Precisamos de uma geração que realmente sirva a Deus com integridade, com fidelidade, mas de fato, uma geração vigilante para afugentar tudo aquilo que queira tomar lugar de Deus na sua vida. Ídolo é tudo que toma o lugar de Deus na sua vida. O marido, a mulher, a casa, o carro, a profissão, os filhos, os amigos, as festas, a vida social. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Uma conduta pós-moderna que exige de nós realmente sermos pessoas que não têm preconceitos e que acabam adotando tudo como certo. O relativismo, o existencialismo que se torna cada vez mais forte, o materialismo que toma o lugar de Deus. O que tem se tornado ídolo na sua vida, o que tem se tornado Deus na sua vida. Só existe um Deus, só existe um Deus. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é Deus acima do Senhor? Que Ele seja o teu Deus, que nesta noite você possa dizer: Deus, eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero que você fique de pé nesse instante. Que nesta noite você possa dizer: Deus, Deus, eu vou te servir com integridade, com inteireza. Eu vou dedicar totalmente, plenamente, a integralidade da minha vida, do que eu sou, do que eu tenho, do meu potencial, das minhas expectativas, das minhas esperanças. Senhor, eu serei fiel
Amado, não troca Deus por nada. Não deixa nada tomar o lugar de Deus na sua vida. Seja um apaixonado por Ele. Queira Deus, queira Deus. Queira Deus. Você não está aqui para ser tocado pelo pastor Emerson, mas há uma palavra de Deus liberada para você nessa noite. Há uma palavra de Deus liberada para dinamizar no seu espírito uma atitude que agrada ao coração de Deus. Há uma palavra do Espírito Santo liberada para você ser realmente um servo. Como disse Josué, a última expressão dele, depois que ele fala da integridade, da fidelidade, do deitar fora os deuses, ele diz: servir ao Senhor. Diga para o seu espírito nessa noite, diga para você, servir ao Senhor. Servir ao Senhor, Emerson. Servir ao Senhor. Não abra mão dele por nada. Não abra mão dele por nada. Feche seus olhos. Analise como está a sua vida. Analise como está seu serviço espiritual. Está fraco. Se você não tem sido íntegro no seu serviço a Deus, fiel. Se você não tem vigiado e banido tudo que tem ocupado, tenta ocupar o lugar de Deus na sua vida, nesta noite Deus te dá a oportunidade de renovar a sua aliança com Ele. Você vai fazer isso levantando a sua mão para Deus nessa noite. Deixa Ele ver você. Jesus disse: o Pai busca os verdadeiros adoradores. Deixa Ele te ver. Faz um sinal para Ele e diz: aqui estou, Senhor. Não deixa o orgulho te afastar de Deus. A humildade, Ele se humilhou, Ele veio para te conquistar, Ele enviou o seu Espírito e Ele está aqui, e Ele vai renovar você, e Ele vai nos renovar, igreja, nessa noite. Onde você está, no seu lugar mesmo, você vai dar um sinal. Você vai levantar, você vai erguer a sua mão para Deus, e você vai dizer para Deus: hoje eu estou renovando a minha aliança de servir ao Senhor. Josué disse: escolhei hoje a quem sirvais. E ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, não deixe o orgulho te afastar de Deus. Se humilha na presença dEle. Tudo me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E desse tudo tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. É isso que queremos, Deus. É isso que queremos, Deus.
Eu quero conhecer Jesus. Ele chama a sua atenção. Ele chama a nossa atenção. Oh, não podemos viver sem Ele. Meu amado é o mais belo entre milhares. Oh Jesus, vem, envolva a tua igreja. Yeshua, de milhares, e o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Sabe, se afastar de Deus não vale a pena. Não vale a pena estar sob a influência dos deuses aos quais serviram os nossos antepassados, mesmo que você não os tenha conhecido. Eles querem te afastar de Deus e te impedir de você viver intensamente a vontade de Deus. Que nesta noite você possa dizer para Deus: estou renovando a minha aliança com o Senhor. Se você ainda não fez uma aliança com Ele, nesta noite, você pode dizer para Deus: eu faço uma aliança com o Senhor em Jesus. Esta é uma noite de nós estabelecermos uma aliança forte com esse Deus que não desiste de nós, com esse Deus que enviou o seu Espírito para nos quebrantar, nos tornar sensíveis a Ele, a sua presença, para darmos um lugar a esse Deus que quer perpetuar a sua promessa, a sua bênção
sobre a nossa descendência e sobre as próximas gerações. Que nessa noite realmente nós possamos, nessa sensibilidade do Espírito, confirmar essa aliança com Ele. Eu queria que você orasse comigo. Diga: Deus, há temor no meu coração. Eu quero te servir. Eu quero te servir com integridade, com fidelidade. Eu quero banir todo ídolo, tudo que queira ocupar o lugar do Senhor na minha vida. Eu quero te oferecer a minha vida. Diga: Senhor Jesus, aqui está o meu coração. Espírito Santo, aqui está a minha vida. Pai, recebe-me, confirma a minha vida como um servo do Senhor, e não me deixe me afastar do Senhor, mas leva-me para junto de Ti. Eu quero sair daqui nesta noite tomado pela Tua glória, pela Tua graça. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tenha sede de Deus. Tenha interesse em beber destas águas de Deus. Ele disse: quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo vai fluir de você, na medida que você beber dele. E quanto mais você beber, mais você irá fluir os rios do Espírito Santo. A presença do Deus que garante a sua permanência nele. Senhor, nessa noite nós cremos que o Senhor tem se movido nesse lugar para fortalecer o compromisso, para fortalecer o serviço, para fortalecer o espírito, para renovar a vida espiritual dos teus filhos. E nós cremos, Deus, que o Senhor vai continuar edificando e fortalecendo, e não deixando que venha uma acomodação a uma realidade mundana, da influência desse século, mas o Espírito nos incomodará, nos inquietará e nos fará te buscar. Aqueles que nesta noite, ao orarem, Deus, renovaram a sua aliança com o Senhor. Aqueles que nesta noite, ao orarem, Deus, estabeleceram uma aliança com o Senhor. Fortalece-os, renova-os. Conceda-lhes a tua graça, Deus. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas consolações do Espírito estejam sobre vós, povo de Deus, igreja do Senhor, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que você possa ir na bênção do Senhor e permanecer servindo a esse Deus. É uma decisão. Vá na bênção do Senhor.